Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e hoje eu tenho a honra e o privilégio de conversar com Pedro Paulo Lopes. Obrigada, Pedro, que você veio conversar com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Para mim, uma oportunidade de ouro estar aqui onde várias pessoas de nome no cenário da tecnologia que eu conheço, que eu admiro também, puderam estar nesse mesmo estúdio, nesse mesmo palco. Então, para mim, é uma honra imensurável. Obrigada. Antes da gente começar, Pedro, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. BTO Gestão Completa de TI. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Pedro, você já segue o Pausa na Programação? Com certeza. Então, sugiro que você também faça como o Pedro, siga o Pausa na Programação no YouTube, no Spotify e em todas as redes sociais. @Pausa na Programação. Pedro, eu me sinto muito privilegiada por estar fazendo essa conversa com você hoje, porque você é um dos jovens MVPs que nós temos na nossa comunidade. Então, assim, muito obrigada, de verdade, viu? E eu vou fazer agora a sua apresentação oficial. MVP Pedro Paulo Lopes. Atua na área de TI há quase 10 anos. Especialista em dados, com formação em gestão de TI e pós em BI e Analytics pela PUC. Possui várias certificações em Microsoft e AWS e especializações avançadas em NIME Analytics. Ele é um estrategista de dados que emprega inteligência artificial e práticas ágeis. Tem passagens pela Claro Brasil e atualmente no Hospital Albert Einstein é analista de dados. Pedro, conta pra gente como que você escolheu a área de TI. A área de TI, ela veio muito motivada pelos meus irmãos. Então, em 98, mais ou menos, eles começaram aquela faculdade de ciências da computação na época, né? Aquelas faculdades bem extensas, de 4 anos, 4, 5 anos e tudo mais. E eu sou de 90, então eu era criança naquela época, né? Eu sou o irmão mais novo. Então, nesse período que eles estavam na faculdade, eu ficava em casa e eu vi ele chegando com aquele monte de apostilas, né? Que naquela época você tinha que imprimir as apostilas, não existia PDF, não era esse material que você baixa da internet. Então, eles chegavam com muitas apostilas de SQL, Visual Basic, Delphi, tecnologias que hoje talvez, né? Algumas que hoje talvez nem existam mais. E aí eu lembro que eu começava, aquelas apostilas ficavam em casa, então eu começava a mastigar aquelas apostilas. E aí tinha um computador, né? Eu era um dos poucos, assim, na rua. Eu lembro que na época, que tinha um computador em casa, porque os irmãos, né? Estudavam tecnologia. Então, eu fui aprendendo. Então, meus irmãos ficavam mexendo no computador, eu tava colado com eles ali o tempo todo, sabe? E aí, geralmente, criança, né? Você pergunta pra criança, o que você quer ser quando crescer, né? Uns vão falar astronauta e tal. Eu falava, eu quero trabalhar com tecnologia. Sério? Exatamente. E aí, eles saíam de casa e eu ficava delirando lá no computador. Eu aprendi a montar, desmontar, queimar bastante computador, né? E fui aprendendo, inclusive, linguagens de programação bem novo, assim, coisa bem meio nerd, né? Assim, criança, vai pra rua, né? Mas eu gostava de ficar ali no computador, desenvolvendo, aprendendo linguagem de programação e tal. Então, o meu gosto por tecnologia veio desde cedo, com essas inspirações, né? Eu via meus irmãos, me apaixonei por aquilo. Quantos anos você tinha nessa época? 8, 8? 9 anos, mais ou menos. Bem criança mesmo. Bem criança mesmo. Que bacana. E aí, assim, sempre quis isso, mas a partir do momento ali que você sai do ensino médio e
E aí você vê que também, assim, não é de cara que você consegue as coisas, né? Consegue entrar na faculdade, consegue entrar na sua área, né? Geralmente eu costumo dizer que a gente sai do ensino médio, aí vem a vida te dá uma faquinha cega e um chapeuzinho e fala, ó, vai pra guerra, né? E eu falei, meu, e agora, né? Não tenho dinheiro para pagar a faculdade, não tenho... O que que eu... E aí você tem que abraçar alguns empregos ali que geralmente você não, você sabe que não é aquilo que você quer, mas é o que vai te proporcionar, né? Você conseguir atingir seu objetivo. Então, já tive muito emprego chão de fábrica, né? Já trabalhei na Balduco. Eu sempre conto essa história pro pessoal, que é muito interessante, assim, o da Balduco, né? Eu trabalhei na Balduco, trabalhei na fábrica da Que Balduco. delícia! Não, extremamente, assim, a parte do panetone, minha família, inclusive, na época, não aguentava mais comer panetone, porque chegava panetone a rodo. Mas, assim, eu trabalhei na Só fábrica. fazer um parênteses. Hoje você acha panetone o ano todo. O ano todo. Só que não foi a vida toda assim, né? Antigamente, panetone era só na época do Natal. Só na época do Natal, exatamente. E eu fui contratado, quando eu consegui esse trabalho, eu fui contratado justamente para essa época. Que lá em Guarulhos, tem a fábrica da Balduco lá em Guarulhos, então quando chega assim, mais ou menos agosto, já começa a fabricação de panetone, é bem antes. Então, aí dá aquele boom e eles têm que começar a contratar e etc. Então, aí foi aí que eu consegui entrar na Balduco na época. E aí, trabalhava na fábrica. Então, fazia panetone, já fiz waffle, já fiz... Na época, eles tinham uma parceria com a Hershey's, tinha um choco paçoca. Assim, o dia inteiro fazendo essas coisas, né? E aí tem uma história engraçada que eu conto, que assim, o pessoal sempre racha o bico. Por quê? O fermento do panetone que é feito até hoje é o mesmo fermento que o senhor Balduco trouxe. Agora eu não lembro a origem dele, se é Portugal ou Itália, que ele trouxe para o Brasil. Que é um fermento, uma massa viva que ali todo dia a pessoa alimenta ela com farinha, com água, e ela vai crescendo, desenvolvendo. Aí depois que está num determinado tamanho, corta uma parte vai para a produção, a outra parte você continua alimentando. Isso já está, sei lá, 30 anos, esse fermento vivo. E eu conto para as pessoas não acreditam e tal. Sempre fala, ô Pedro, conta aquela história lá do fermento lá da Virou marca registrada. Marca registrada. O mesmo. E aí tem uma pessoa lá de confiança da família, pelo menos era assim na época que eu trabalhava, né? Uma pessoa que é responsável por isso. Então, faz sol, faz chuva, final de ano, ano novo, o cara ele tem que ir lá todo dia e alimentar esse fermento. Tá aí o segredo do panetone deles. De ser uma delícia, né? É maravilhoso. Eu também gosto bastante. Lá em casa faz muito sucesso. Pedro, e você fez essas movimentações, que nem você falou, até quando você entrou? Como é que foi entrar na área de TI? Então, era o sonho antigo, o sonho de criança. E aí, então, passei por essas profissões de fábrica. Então, trabalhei na Balduco. Já trabalhei em telemarketing. Telemarketing não é para mim, trabalhei um mês. Meu Deus do céu. Admiro quem... E não tratem mal pessoas de telemarketing, pelo amor de Deus, porque eu trabalhei um mês e eu sei como que é. Assim... Não é para mim. Admiro muito quem consegue trabalhar assim com esse tipo de atendimento. E o meu era logo aquele ativo, né? Você tem o receptivo e tem o ativo. O ativo é o que você liga e enche o saco da pessoa. E o produto que eu trabalhava era empréstimo para pensionistas e aposentados. Então era o tiozinho que, tipo assim, já tava tranquilo na vida e você ia lá e ficava, quer empréstimo e tal. Então, era bem engraçado, porque tinha situações assim que eu tava conversando com a pessoa, desenvolvendo super bem ali o processo, né? Quase conseguindo efetivar um empréstimo. E aí o telefone dava uma leve chiadinha, a ligação, né? Dava uma leve chiadinha.
Aí falava, você tá falando é da cadeia, que não sei o quê. E aí eu falava, não, eu não tô falando da cadeia. Porque hoje a gente tem muito golpe, né, É, Pedro? tem muito golpe. Então, assim, dava aquela chiadinha, ele já achava que eu tava falando da cadeia. E aí era engraçado, né? Que eu falava, meu, tava quase com... Ficava 40 minutos com a pessoa, convencendo ela. Os benefícios de fazer um empréstimo consignado. Aí quando eu tava quase convencendo, a ligação chiava. Aí... Que bom que você virou MVP. É, então. Aí eu trabalhei em outras fábricas também. Teve uma que ela foi bem terrível. Foram 3 meses que eu trabalhei nela. Mas assim, eu trabalhei, eu acho que pro resto da vida. Já dava pra sair ali e se aposentar. Porque era uma empresa que ela tinha a cultura de... você trabalhava 12 horas por dia. Era uma empresa que faz de... Essa parte de embalagens de presente, essas coisas de papelaria. Então, um dos clientes bem forte deles eram aquele Armarinho Fernandes. E assim, eram 12 horas. Então, eu entrava às 6 e saía às 6. Só que assim, a empresa ela cedia o fretado. Só que o fretado, ele passava na minha casa, eu era o primeiro a subir no fretado. Então, eu tinha que subir no fretado 4 horas da manhã. Então, eu subia no fretado 4 horas da manhã. Se eu sou o primeiro a embarcar, na volta eu sou o último a sair. Então, era das 4 horas da manhã, e aí entrava às 6, tomava um café na empresa, ia até às 6 horas da tarde, e aí chegava em casa às 9 horas da noite. Então, eu sentia que eu tava nesse looping, e aí foram 3 meses assim, e aí eles queriam me efetivar, e eu falei, não é o que eu quero, né? Eu trabalhava na parte ali de logística, conferência e tudo mais. E aí eu fui pingando, né? A gente vai pingando nesse período sem profissão ainda, você vai pingando, né? E aí foi quando eu entrei numa empresa, que essa empresa, eu comecei na produção também, era uma empresa que fazia refeições, né? Refeições industriais, então... Sabe, às vezes você tá na empresa, a empresa lá tem um refeitório, né? Que dali é uma empresa terceirizada que faz aquelas refeições para os funcionários e tudo mais. Então, eu comecei na produção. Só que aí, nessa empresa foi um pouco diferente, porque assim, eu comecei na produção e aí tinha o gerente do estoque, ele gostou muito do meu perfil ali, ele passava ali, via a forma que eu trabalhava e tudo mais, então ele se interessou por mim. E ele falou, ó, quero puxar ele pro estoque. Eu já tinha essa experiência com estoque e tudo mais. E então, em 3, 4 semanas, eu saí da produção e fui pro estoque. E aí também comecei a me desenvolver no estoque lá, trabalhar. E aí o gerente de compras falou, gostei do perfil dele, vou puxar ele para compras. Então, eles foram me puxando. Aí, em compras, quando eu entrei em compras, aí que deu uma mudada, porque aí já não estava mais no chão de fábrica, já estava trabalhando, conseguia trabalhar no escritório, trabalhar de segunda a sexta, nossa, um sonho para mim. Nunca tinha trabalhado de segunda a sexta. Pô, chega sexta-feira, 5 horas da tarde, eu tô livre, é isso? Posso ir embora e curtir o final de semana? Nossa, que maravilha. E aí eu entrei assistente de compras. E aí eu fui crescendo, comprador júnior, pleno, sênior, até o nível coordenador, tive uma equipe e tudo mais. Era uma empresa pequena, uma empresa de família, mas ela tinha, inclusive, filiais no Brasil. Então, tinha filiais no Paraná, Angra dos Reis, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Fortaleza também, então tinha várias filiais. E aí foi nesse momento que que eu consegui viabilizar meus estudos. Então, na época, eu tinha feito o Enem também. E aí eu consegui uma bolsa, 50%. E aí eu falei, bom, agora eu consigo pagar minha faculdadezinha. Agora, né? Vai. Agora vai. Então, foi quando eu comecei a faculdade de gestão de TI. Fiz no ENIAC, é uma faculdade muito conhecida lá em Guarulhos, assim, ela é uma faculdade de tecnologia, tanto que o ENIAC é o nome do primeiro computador do mundo, né? Que aquele computador que era do tamanho de uma sala, esse se chamava ENIAC, por isso o nome da faculdade. Uhum. ENIAC. Bacana. E aí
eu fiz gestão de TI, foram tecnólogo, né? 2 anos e meio. Então, concluí em 2014. E aí, bom, me formei. Agora eu quero ir para minha área. Embora eu gostava muito de trabalhar com compras. Foi uma área que eu também comecei a me desenvolver, me especializar e gostar. Então, isso me ajudou bastante. Negociava, assim, chamava o fornecedor, fazia visita técnica. Pô, muito legal fazer visita técnica. Conhecer a fábrica, os processos. A empresa também tinha a ISO, né? ISO 9001, que ela é de qualidade, se eu não me engano. Eu tô enferrujado, eu nem lembro mais, assim. E eu ajudei a montar os processos dessa empresa naquela época, os processos de compras. A gente fazia auditoria interna, então eu era um dos auditores internos. Então essa parte processual também me ajudou bastante. Veio construindo, né? Uma construção, então tudo que você vai tendo desses desafios, essas coisas vão acontecendo e isso vai te moldando. Então, ajudava a parte de negociação, desenvolveu muito minha comunicação, né? A parte de processos, desenvolveu muito hoje esse senso de você conseguir identificar um processo, conseguir construir um processo. Então, tudo isso ajudou. Só que eu falei, agora eu quero ir para tecnologia. Me formei. Então, eu fiz um acordo, na época, com o diretor da empresa, que é o diretor barra dono, como eu disse, né? Empresa de família. Então, você tinha esse acesso, né? Diretamente com o dono. E eu falei, bom, quero seguir para minha área, né? E não vai ser aqui, né? Porque não era o segmento da empresa. Então, eu fiz um acordo com ele, só que ele falou, Pedro, eu preciso que você fique, porque ano que vem é a recertificação da ISO. E quando vem recertificação, ela vem mais fulminante a auditoria, né? Então, os processos precisam estar muito bem azeitados. Então, assim, ó, fica mais um ano, passando a auditoria, a gente sendo recertificado pela ISO. Olha a pressão. Você pode pegar, né? Te dou seus direitos e beleza, a gente encerra por aqui. Então, eu ainda trabalhei mais um ano. E aí, eu comecei a fazer todas as capacitações da Oracle naquela época, porque eu queria ser DBA. Né? Eu falei, o meu cunhado, na época, ele trabalhava com DBA, ele falou, Pedro, eu acho que vai dar match seu perfil com isso daqui. E aí, na época, eu comecei a fazer todas as capacitações da Oracle. Foram uns 12 meses, todo sábado, né? Internado lá no centro de capacitação lá, estudando Oracle. E aí, beleza. Passou esse período, conseguimos a recertificação sem nenhuma não conformidade. E aí, cumpri aviso prévio. E aí, eu fui desligado. Isso foi em dezembro. Tinha já concluído as capacitações da Oracle e tudo mais. Falei, vou pro mercado. Né? Vou ser DBA. E aí, quando eu fui entrar no mercado, quem disse que tinha vaga? Porque, tipo assim, já era um mercado muito fechado, DBA. É difícil, você não via tanta vaga de DBA Júnior. Era assim, algo mais sênior. Já eu falei, pô, não vou conseguir. Fiquei 3, 4 meses, mais ou menos, buscando. O pote vai secando, né? Porque você tá desempregado, buscando no mercado. Eu falei, vou ter que dar um passo atrás. Vou ter que voltar, buscar emprego na área de compras, dar um passo atrás para recalcular a rota, né? O que eu vou fazer? Não deu certo o DBA, não era o que eu imaginava. Eu pensei que eu ia estar formado e entrar no mercado, não consegui. E aí eu comecei a buscar vagas na área de suprimentos novamente. E aí surgiu uma oportunidade na Claro Brasil. E aí eu entrei na Claro Brasil, na área de compras. Ainda fiquei mais ou menos um ano como analista de suprimentos. Já era outra pegada, né? O porte da empresa, outro porte, né? Obviamente. Saí de uma empresa de família e fui para uma multinacional. Já é outro... O corporativo já é outro, né? Até a forma das pessoas, né? Às vezes
Eu me sentia um meio caipira, falava, meu, os termos, né? O pessoal começa a falar muito termo corporativo, eu não tinha isso de onde eu vim. Então, eu ficava perguntando, meu, o que é isso que você tá falando, tal? E fica a dica, Brainstorm, né? O que é isso? E fica a dica, né? Muitas vezes a gente usa palavras que não são acessíveis para todo mundo, né? Não são acessíveis. Às vezes estou conversando com minha esposa e às vezes é mais fácil eu falar aquela palavra porque para mim já é muito comum, uso todo dia. Ah, sei lá, vamos fazer um brainstorm aqui. Ela fala, Pedro, você não tá na empresa, meu. Fala direito comigo. Mas aqui na mente é mais fácil eu lembrar de brainstorm do que falar outra coisa. E ela fica me puxando, pô, né? Desliga da empresa. E aí eu entrei na Claro, foi um choque para, assim, saí de uma empresa de família, fui para uma multinacional. Nessa empresa de família eu comprava produtivos, ou seja, eu negociava carne, hortifruti, coisas que eram uma empresa de alimentação. Na Claro, não. Na Claro, eu cuidava de contratos. Então, cuidava do contrato da frota, da Claro. Contratos que, assim, o que eu gastava, o que eu comprava no ano na empresa que eu trabalhava era sei lá, um dia de gastos que eu tinha na Claro, nesse aspecto. Mas me ajudou demais. Me ajudou a ter muita noção de jurídico. Porque tudo que a gente fazia, tudo que a gente negocia, a gente precisa bater contrato, minuta, fazer aditamento no contrato e tudo mais. Então, isso me ajudou a ter muita noção dessa parte de jurídica, que às vezes eu me internava ali com jurídico, porque precisa resolver o contrato. Você tem um contrato ali, X milhões, precisa assinar para o serviço iniciar. Aí você manda a minuta para o fornecedor fala, essa cláusula aqui não tô de acordo. Aí você manda para o jurídico fala, essa daqui precisa. Você fala, quer saber? Vamos sentar todo mundo na mesma sala e vamos resolver isso? Então, assim, era das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, trancado na sala. Fornecedor jurídico, eu, e batendo linha por linha do contrato, vamos resolver. Isso daqui, vocês não estão de acordo. Vamos entrar no consenso aqui. A prazo de pagamento, um quer 35, outro quer 28, vamos no 40, então. Tipo, vamos resolver isso daqui. E aí, nesse período, foi quando eclodiu no mundo essa questão de business intelligence. Né? Antigamente existia já o business intelligence, mas ninguém falava. Aí começou, né? A profissão do momento, né? Tem aqueles artigos que saem no Ainda bem, né? Sabe a profissão... Esse é engraçado, a profissão mais sexy do século XXI. Teve um negócio que saiu assim... um artigo no LinkedIn saiu uma notícia. E até hoje tem, se pesquisar. E eu falei, interessante, vou pesquisar mais sobre isso daqui. Porque sempre foi um medo para mim também, assim. Eu tive quase 10 anos de experiência também na área de suprimentos. E para eu partir para tecnologia, dependendo da área que você vai para tecnologia, você tem que esquecer isso daqui e não é uma coisa que você consegue combinar. Dependendo, se você for para uma área de desenvolvimento, você vai ser front-end, esquece. Nada do que você tinha aqui você vai conseguir levar, né? Então, essa sempre foi a minha preocupação. Eu falei, tenho quase 10 anos de experiência em suprimentos. Eu vou ter que abrir mão dessa experiência para ir para a tecnologia? Então, eu sempre ficava nesse dilema. E aí, quando surgiu a profissão de Business Intelligence, era justamente isso. É justamente você ter a parte de negócio, conhecer de negócio e conhecer de tecnologia e gerar valor através dos dados, piririm, parará. Eu falei, é isso. E aí eu comecei a estudar sobre Power BI, as ferramentas. Power BI tinha acabado de ser lançado, era super feio no começo, assim. As primeiras versões, eu peguei a primeira versão do Power BI, assim,
o pessoal não conhecia Power BI. Power BI era uma coisa... Você falava Power BI, um ou outro sabia o que era. E aí comecei a estudar, comecei a me capacitar em volta disso. Foi quando surgiu uma vaga interna na Claro de BI para a área de compras. Olha só, eu estava na área de compras, estava estudando isso. E surgiu uma vaga. Então, assim, eu estava no momento certo, na hora certa, bem onde o raio ia cair. Falei, meu, essa vaga é minha. Essa vaga Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu me sentia... Naquele momento, eu me senti totalmente capacitado para abraçar aquele desafio. E dito e feito. É tanto que pouquíssimas pessoas se candidataram, era uma vaga interna. Pouquíssimas pessoas naquela época tinha já essa skill. E eu passei, e aí foi quando... Aí foi a data corte, né? Saí da área de compras, mas ainda na área de compras, não mais como comprador, mas agora como um analista de BI. Que o cargo, na época, nem era analista de BI. Né? Porque você pega as coisas no começo, o pessoal fala, onde eu encaixo esse profissional? Então, você, às vezes, pega analista de processos. Você vai, RH vai te coloca qualquer vaga lá, porque ainda não existe uma convenção para aquela profissão, né? Hoje em dia já existe. Então, eu entrei como analista de processos gerenciais, sênior, uns negócios, coisas assim. Analista de planejamento sênior, uma coisa assim. Mas era dado. Só que, assim, a área de suprimentos não tinha essa parte de indicador. Tinha aqueles indicadores, sabe, de Excel, que o pessoal manda por e-mail e... Enfim, não funcionava. E aí foi quando eu comecei na área a propor, a estruturar, não, vamos levar isso daqui para uma ferramenta de BI. Vamos migrar para o Power BI. E aí fiz esse processo de construção, de transição desses indicadores. E eu lembro que deu um rebuliço no começo, porque assim, ninguém conhecia Power BI. Então, quando o TI ficou sabendo que tinha um menino lá de compras lá que estava colocando um dashboard, eles falaram, Power BI, que é isso? Vamos ter que chamar ele. E aí foi aquela sabatina. Eu falei, não, Power BI é ferramenta X, PTO, tá, é da Microsoft, é isso e aquilo. Então foi uns 3 meses pra, tipo, tá, entendi, é isso daqui. Só que aí depois deu super certo. Então, assim, você via o pessoal passava nos corredores assim, era bem interessante, presencial, né, no mundo presencial. Os gestores estavam fazendo reunião com BI aberto, assim, né, mostrando, fazendo follow-up. Que então, legal. deu uma mudada bem legal, assim, na área, deu uma roupagem. E, obviamente, né, aí outras áreas passavam e via aquilo e falavam... Eu também quero. Eu também quero. Ah. Pô, por que o meu é diferente? Por que o pessoal me traz um monte de informação lá no Excel? No Excel, no PowerPoint Malemar? Não, eu quero assim. O cara clica e vai filtrando, como assim? E aí o pessoal começou a fazer meio que um benchmark interno. Aí você foi, né, ficando mais bonito, né? Aí foi ficando... Chama o Pedro. O pessoal começou a demandar, né? e foi bem interessante. Eu acho que na época, inclusive o diretor que estava na época, eu não sei se ele ainda está lá, até hoje, mas ele tinha vindo do Bradesco. E na época aí o Bradesco, eles pediram para ir lá e fazer um benchmark, uma área lá do Bradesco. Pô, a gente quer ver como que é o processo, porque a gente tá pensando em fazer exatamente a mesma coisa. Então eu lembro que, além de ter áreas internas do Einstein que ia lá, tipo financeiro, outras áreas, falar, quero ver como que é aqui para eu fazer lá no meu, teve esse caso de vir outra empresa também observar para justamente fazer esse benchmark e começar a estruturar lá no deles. Porque era novo. Não era toda a empresa que tinha uma área de BI. Algumas empresas tinham, mas era aquele BI central, ou seja, tinha uma área que era de BI. Então, você demandava para essa área que construía o dashboard, te devolvia. Se você quisesse mudar uma vírgula, você tinha que entrar numa fila e tal.
É duro quebrar pedra, né, Rodrigo? Exatamente. Porque você está contando uma história aqui pra gente que ele quebrou muita pedra até chegar no que está hoje, né? Exatamente. E aí a gente já estava maduro. A área super madura nesse aspecto. Já tinha todos os seus indicadores bem construídos. Para mim, eu tive uma grande facilidade, porque era uma área que eu já entendia. Compras, construir indicadores de compra, eu já conheço do negócio. Então, agora a gente vai desenvolver. E aí eu fiquei mais ou menos 5 anos na Claro Brasil. E aí foi quando veio pandemia. Pandemia, lockdown, todo mundo em casa, home office de uma hora para outra. E o começo foi caótico, né? Assim, principalmente se a empresa não tinha cultura, não tinha cultura do home office, foi um caos para todo mundo se adaptar, né? Então, era aquela, sabe, reunião para saber se você está. E só que assim, isso fez eu sentir meio que me sentir numa bolha, numa zona de conforto. Aí eu vi, porque as coisas já estavam fáceis, já estava muito... Os painéis estavam lá, todo mundo já estava utilizando, né? O que eu faço agora? Então, caí numa bolha, numa zona de conforto, e eu não gosto de zona de conforto. E eu falei, preciso oxigenar. Vou pro mercado. E aí foi quando surgiu... primeira empresa que apareceu no meu feed lá do LinkedIn, lá, o meu gerente atual tava compartilhando uma vaga lá. Eu falei, vou ver. Não tenho nada a perder. E aí me chamou, fiz a entrevista. E aí foi quando eu saí da Claro e fui pro Albert Einstein. E aí eu entrei na parte de ensino do Albert Einstein, uma coisa nova para mim até então, né? Eu vim de compras, mexia com contrato e agora eu tô aqui em ensino. Ensino para mim são termos novos, linguajares novos, indicadores novos, tudo novo para mim. Mas eu também consegui fazer um trabalho bem legal lá de, sabe? Eu gosto de pegar um trabalho assim, mato alto. Sabe? Tá um mato alto, você tem que carpinar, não tá fácil, tá fácil, sabe? Calma. Mato alto. Mato alto. Tá. Já pegou aqueles terrenos que você vê que aqueles matagal aqui, você fala, antes de construir eu vou ter que carpinar isso daqui, vai dar um trabalho. É o mato alto. É pegar do zero ali mesmo. Entendi. E carpinar, e aí depois... carpinou o lote ali, você fala, agora eu consigo trabalhar aqui, agora eu consigo me enxergar aqui. Então eu peguei assim, era uma área que não tinha indicadores também. Mesma coisa que aconteceu lá em 2015, 2016 na Claro, né? Cheguei numa área que não tinha. Então eu tive a oportunidade desse período também de construir essa inteligência de dados lá no ensino. E eu fiquei mais ou menos 1 ano na divisão de ensino do Einstein. O Einstein tem pós-graduação, né? Tem a divisão de ensino. Então eu comecei nessa divisão. E aí depois eu recebi o convite para trabalhar no Big Data. Que aí já não é área de negócio, ali é tecnologia 100%, né? Então, hoje eu atuo na área de Big Data do Einstein. E esse é um pouco da minha jornada. Assim, eu acho que resumi aqui um pouco de como foi de sair lá do moleque lá que ficava olhando os irmãos mexendo no computador encantado, até alguém que conseguiu hoje efetivamente estar na profissão que você se identifica, que você sente prazer de fazer, né? Então, para chegar até aqui, eu tive que passar por muita coisa que era desprazerosa para mim. Eu não tinha prazer nenhum em fazer. Então, hoje eu tô numa área que eu tenho prazer de trabalhar, acordar e ir lá e ter essa vontade, essa gana de mudar, sabe? De melhorar, de ajudar. E tem um ponto importante na sua jornada, Pedro,
que é você se tornar MVP. Sim. Né? Então, você passou por esse período e aí, de repente, você é reconhecido... De repente, não, né? Teve 10 anos aí. É reconhecido como MVP. MVP, para quem não sabe, explica para eles, por favor, Pedro. MVP é um título que a Microsoft te dá como uma referência pelas suas contribuições técnicas. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Para quem acordava às 6 da manhã. Pra quem pegava fretado 4 horas da manhã, até que eu cheguei longe. Errei, né? é 4? 4. Até que eu cheguei longe. O MVP, assim, pra mim foi um sonho realizado. Aí me sinto assim, comparando com futebol, é tipo você ganhar a Champions League, sabe? O maior campeonato do planeta. Cara, você ganhou, você chegou lá. Só que, não, obviamente, né? Não foi fácil. Então, nesse período, inclusive eu ainda estava na empresa anterior, na Claro Brasil, e bem na época da pandemia, inclusive, e chega num momento que você tem tanto conhecimento sobre determinada ferramenta, situação, tecnologia, você precisa externar isso de alguma forma. E eu falei, eu preciso compartilhar esse conhecimento que eu tenho. E aí foi quando eu criei meu canal. Criei meu canal no YouTube e comecei a produzir conteúdo. Então, eu falava muito de Power BI, automação, etc. Fui conhecendo pessoas da comunidade, fui descobrindo que não era só eu que fazia isso, que tinham outras pessoas. E aí, descobri que existiam pessoas que eram... O que é MVP? Fui pesquisar, né? Eu via algumas pessoas que eram MVPs e eu não entendia o que era aquilo, né? Então, fui pesquisar, entendi e falei, eu quero ser isso. Eu quero ser MVP. Como? Não sei, eu tenho que viabilizar isso ainda, né? E com o tempo eu fui descobrindo que MVP, a pessoa ser MVP é um processo muito natural que ocorre, não é algo assim... Não dá pra forçar. É uma prova, né? Que você faz e... É um reconhecimento, não é uma prova que você faz e passa e isso é MVP, é um reconhecimento, as pessoas têm que te notarem, têm que entender que você faz diferença. Então, quando eu recebi o convite para ser MVP, para mim foi muito gratificante. Porque, assim, eu não tive que forçar nada. A pessoa chegou e me convidou. Sabe? E falou, Pedro, eu acho que suas contribuições são relevantes. Gostaria de te indicar para o título de MVP. E, bom, na hora eu não soube nem o que responder, né? Então você passa a noite inteira olhando aquela mensagem no WhatsApp, assim, tipo, meu Deus, né? Aí no outro dia você agradece e fala, claro, topo, óbvio. E também não é um processo fácil, assim, do momento que você é indicado até o momento ali que você ganha, você é contemplado com o título de MVP. Eu fiquei 5 meses nessa angústia entre ter sido indicado até o momento que chegou um e-mail lá pra mim falando, agora você é um MVP. Congratulations! Minha esposa sabe, assim, era assim, um belo dia, foi 6 de setembro. Eu lembro que foi antes do feriado do 7 de setembro? 7 de setembro, né? O dia da Independência. Então foi no dia 6. E assim, minha agenda tava super lotada. Eu só tinha a janela do almoço, meio-dia. E aí eu tava almoçando, já vinha assim, não vai dar certo. Tô há 5 meses esperando. Tipo, não vai chegar mais. E eu tava conversando com minha esposa no sofá, faltando 10 minutinhos pra voltar do almoço, já tinha uma reunião 1h da tarde. E a gente conversando, falando coisas da vida. E aí ela levantou pra ir pra cozinha, eu tava no sofá, eu peguei o celular pra ver que horas que já eram, se tava no momento de voltar, e tinha uma notificaçãozinha lá, e-mail. Quando eu cliquei no e-mail e vi
Eu soltei um palavrão super alto. A minha primeira reação foi falar um palavrão muito alto. E aí minha esposa, meio que ela já captou que era aquilo, já veio correndo, tipo, já chorando. E aí foi aquilo. A gente se abraçou, chorou, comemorei demais. Só que eu não tive tempo pra comemorar. Porque, assim, faltava 5 minutos pra entrar na reunião. Eu falei pra ela, e agora? O que eu faço? O zóio vermelho, chorando. Eu fui no banheiro, bati uma água e fui pra reunião. E fui até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde de reunião. Ou seja, naquele momento, meu corpo, né, tava com aquela felicidade, só que eu não conseguia comemorar, porque a vida tava continuando ali, véspera de feriado, tinha um monte de coisas pra resolver. E aí quando acabou o trabalho, no dia seguinte, aí foi que eu fui assimilar tudo isso. Mas pra mim, às vezes eu fico parado assim e falo, não acredito que tanta coisa boa aconteceu na minha vida, sabe? É muito... Porque quando você faz essa retrospectiva, você veio assim... Eu vim da periferia. Na verdade, eu não vim da periferia, eu vim de Petrolina, lá do sertão. Eu nasci em Pernambuco. Só que eu vim para São Paulo muito novo, com 3 anos de idade. Então eu vim aquele moleque que veio lá que nasceu no sertão de Petrolina, veio para São Paulo, morar na periferia, com 3 anos de idade. Não tinha... A casa que a gente morava não tinha banheiro. Então eu lembro que a gente tinha que andar várias ruas para tomar um banho na casa da minha tia, que foi o que conseguiu para aquele momento, pessoal. Minha mãe veio, não tinha banheiro, dormia no chão. E hoje eu sou MVP, cara. E é só isso que eu quero, tipo, dar orgulho para minha família poder falar, eu tenho um MVP na família, meu filho é MVP, meu marido é MVP, é isso. E vou te falar, eu acho que você também tem um papel super importante, Pedro, porque além de ser gente boa pra caramba, e ele é gente boa pra caramba, você inspira outras pessoas. Você reparou que você está falando aqui, eu estou aqui observando o que você está contando, e você serve de inspiração para outras pessoas que hoje, de repente, pode estar assistindo a gente e pensando, é muito difícil, carreira de TI isso, carreira de TI aquilo. Então, Pedro aqui, exemplo para a gente de que é possível, de que se você se esforçar, se você estudar, existem opções, né, Pedro? Exatamente. Tudo também demanda muita abdicação. Não vou falar que o processo é fácil, mas também são variáveis. Para mim, eu pude contar com pessoas maravilhosas também que pousaram na minha vida. Pô, as minhas maiores inspirações sempre foi minha família. Meus irmãos sempre batalharam muito. Lá em 98, quando estavam fazendo ciência da computação, minha irmã estava fazendo direito, a outra estava fazendo marketing. Pense em 98, não era fácil você pagar uma faculdade. Eles também tiveram que ralar, trabalhar em coisas que eles não gostariam de ter trabalhado. Então, tudo isso foi me motivando. Então, minhas maiores inspirações é minha própria família. Mas, fora disso, também tem pessoas abençoadas. Que, assim, onde eu passei, os meus gestores, as pessoas que eu trabalhei, sempre foram pessoas maravilhosas. Eu não sei o que acontece com o universo sempre me manda pessoas maravilhosas. Então, quando eu trabalhei na Claro, minha coordenadora, uma pessoa maravilhosa. Quando eu fui para o Einstein, no ensino, meu coordenador, o Magno, pessoa maravilhosa. Magno o quê? Magno Viana. Magno, um beijo. A Deia também. A Deia é uma pessoa maravilhosa. Tanto que ela me deu um presentinho. Sabe aqueles... Eu esqueci o nome daquelas coisas que a gente pendura na porta com um preguinho bonitinho. Tipo uma plaquinha, né? Ela me deu uma plaquinha de presente. Eu não vou falar porque eu também não lembro. Eu não lembro. E tem escrito lá assim, casa de... Alguém lembra como é que chama? Eu não lembro o nome daquelas plaquinhas.
Não, Tipo uma guirlanda. mas tipo, guirlanda de Natal, né? mas tem tipo a plaquinha. Escreve aqui no comentário, gente. A gente não tá lembrando. E aí tem a frase lá, essa casa... Enfeite de porta. Enfeite de porta, Nessa casa aqui tem pessoas... É uma casa de sentimentos bons. Eu tenho até hoje. Que eu tenho... Como é que ela chama? Andréia. O sobrenome eu não vou lembrar. Tudo bem. Eu sou ruim de sobrenome. Tudo bem. Mas, Andréia, você sabe que você... Quem é você? Tá tudo certo. Escreve aqui no comentário. Exatamente. E eu tenho até hoje. E aí, quando eu fui pro Big Data também, do Einstein, pô... O Jeff, eu chamo ele de Jeff, né? Que é o meu gerente hoje. Também é uma pessoa maravilhosa. A minha equipe trabalha com pessoas maravilhosas. Então, assim, você vai se sentindo abençoado. Né? Então, também tem esse lado. Também tem essas pessoas que vêm te agregando, sabe? Vai te impulsionando, vai te incentivando, vai te... quando você está em algum momento em baixa, porque nossa vida é sempre uma montanha-russa, né? Nunca o céu tá azul todo dia. Então, quando você está em baixa, a pessoa te puxa para cima. E é isso. E aí, isso tudo vai moldando o seu caráter, o que você é. E vai também te trazendo ambições. Agora, onde eu quero chegar? Agora, já cheguei. E agora, qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer? E outra coisa, né? Ser MVP não significa que todo ano você vai ganhar o título, né? Exatamente. Então, chegou lá e tem que se manter lá, né? Isso que eu... Inclusive, eu tinha comentado com um rapaz que se tornou MVP recentemente. Eu conversando com ele, eu falei... É um esforço pra gente chegar e é outro esforço pra gente se manter. Tipo, você tem que sempre se sentir em alto nível. Agora, ele é experiente, gente. Um ano de MVP, já me sinto, né? Agora, ele é experiente, já tá dando conselho. É o cara dos conselhos, né? Mas, assim, é outro esforço para você se manter. Você tem que estar em alto nível. Não é assim, é um título permanente. É um título enquanto você tem relevância. Tem relevância no sentido... Estou impactando, né? Estou impactando isso. A partir do momento que você não está mais impactando e contribuindo, é um processo natural. Chegou sua aposentadoria. Né? Mas tem pessoas, inclusive, que têm 20 anos de MVP. Então, você pensa, 20 anos você está impactando pessoas, é um negócio, é algo muito singular, sabe? É algo muito plausível. Então, eu admiro muito essas pessoas, eu espero que daqui a 19 anos eu esteja comemorando meu 20º ano de MVP. Eu também espero. E eu tenho a satisfação e o privilégio de dizer que aqui no Pausando na Programação a gente já entrevistou vários MVPs maravilhosos. Dá uma olhada no nosso canal, que tem ali José Vidal, tem Jamil Lopes, tem Dani Monteiro. Gente, tem vários MVPs. E todos eles trazendo uma contribuição super grande para a comunidade. Então, assim, Pedro, bem-vindo. O experiente. Me sinto lisonjeado em estar nesse lugar onde todas essas pessoas passaram, né? Ô Pedro, e tem um ponto que você tocou, que você disse que se sente abençoado por ter algumas pessoas, né, passado pela sua carreira. E eu queria fazer uma conexão com o Give It Hope, que foi o evento que a gente fez no final do ano. E nós apoiamos uma ONG chamada Estou Refugiado. E tem também no nosso canal um episódio com a Luciana Capobianco, da Estou Refugiado. E neste episódio eu faço referência ao Pedro Lopes, que é o nosso amigo Pedro aqui, do Albert Einstein. E eu queria, Pedro, que você contasse um pouco para a gente como é que é o trabalho dos refugiados que estão lá no Einstein, né? Sim. É bem interessante essa pergunta. Lá no Einstein, hoje, nós temos 14 pessoas em situação, né, de refúgio, que o Einstein deu a capacitação numa época que precisava muito de pessoas com skill para dados e o mercado não estava achando no mercado. Então, o Einstein fez uma parceria com a instituição e falou, vamos capacitar pessoas. Que se eu não estou achando, vou capacitar. Né? E aí
inaugurou esse programa de refugiados. E é bem legal, assim, foram 50 refugiados que receberam essa capacitação, passaram vários meses estudando ferramentas de dados e enfim. E a gente conseguiu internalizar 14, né? Mas, de qualquer forma, essas outras, elas foram habilitadas a estar no mercado de trabalho. Então, assim, diretamente essas pessoas foram ajudadas também. Mas hoje no Einstein nós temos 14 pessoas refugiadas de diversas nacionalidades atuando com dados dentro do Einstein. E é muito legal, assim, eu já tive o privilégio de conversar com várias, e essas pessoas, elas vêm do país de origem, elas têm um currículo quilométrico. As pessoas não vêm sem bagagem. Pelo contrário, as pessoas no país de origem são muito bem estabelecidas no sentido de conhecimento. Então, tem psicólogo, bombeiro, pessoas assim, elas tinham a profissão delas lá e vieram para o Brasil. Só que elas vieram para o Brasil naquela época de pandemia. E nem pandemia você nunca ia prever que ia existir uma pandemia no mundo, né? Então, o interessante é que, assim, elas vieram, não conseguiram trabalho, pandemia e etc. E tinha algumas pessoas que, inclusive, estavam vendendo bala no farol para se manter aqui no Brasil. Então, aí vem o Einstein com esse projeto, pega essas pessoas, capacita e dá uma profissão para aqui dentro do nosso país elas estarem de uma maneira regular, trabalhando e conseguindo ajudar a família. Então é algo muito, muito louvável, sabe? É um projeto... E o Einstein, ele tem essa vertente, ele sempre está envolvido nesses projetos. É uma empresa que todo colaborador se identifica, porque é uma empresa que tem um propósito, sabe? O Einstein é uma instituição, não é uma empresa, né? Eu falei empresa, mas ela é uma instituição. Então, ela tem esse propósito, né? E ela ajuda muito na saúde do Brasil. Ela contribui muito, falando dos projetos que ela tem com o SUS e tudo mais. Então, o Einstein é um dos 4 ou 5 hospitais do Brasil que tem essa parceria com o governo e ajuda a ter esses avanços medicinais dentro do SUS. Tirando esses projetos. Então, teve esse projeto dos refugiados. Depois teve um projeto de pessoas em situação de vulnerabilidade em Paraisópolis. Mesmo processo. Então, 50 pessoas foram treinadas. Já foi uma outra empresa parceira que fez que tocou esse projeto com Einstein. Mas o mesmo propósito. Treinou essas pessoas, capacitou. As pessoas estão capacitadas e disponíveis no mercado. Algumas já devem ter se realocado. Essas a gente ainda não conseguiu internalizar algumas, porque foi no momento também que o mercado não estava contratando tanto, que foi o ano passado. Ano passado teve... O mercado deu uma segurada geral, né? E também tem um projeto que foi com base no sucesso desse projeto de Paraisópolis, que outra empresa falou, eu quero fazer uma parceria com Einstein. E aí, só que aí a gente não participou tanto do Big Data, porque aí fugia muito, não tinha um escopo de dados. Mas a ideia, o nome do projeto é 1000 Devs, que é desenvolver 1000 desenvolvedores é meio... soa como redundância, né? Mas vamos lá. Desenvolver 1000 desenvolvedores em 5 anos. Então, esse é o projeto atual que está rodando. Então, o Einstein sempre está nesses projetos. Refugiados, Paraisópolis, tem muitos outros, né?
talvez o pessoal do RH saiba de todos, mas são muitos mesmo, né? Eu sei que, por exemplo, o Einstein, inclusive, tem uma comunidade uma comunidade judaica que é mantida pela instituição, também porque o Einstein é uma instituição judaica. Então, tem vários projetos, são muitos projetos. Que bacana. Ô Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu canal. Você começou, né, um canal no YouTube e lá você compartilha dicas, treinamentos, tudo, gente, gratuito. 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 Fala um pouquinho sobre isso. Eu comecei, né, nessa necessidade de externar todo esse conhecimento e depois acabou virando meio que um hobby, sabe? Eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, assim. É bem engraçado, porque às vezes eu tô de férias e falo pra minha esposa, vou gravar um vídeo. E ela já até sabe, tipo... Nem fica brava, né? Não é... Pô, mas você pode jogar, sei lá, vai jogar um videogame, você tá de férias. Não, eu quero gravar um vídeo. Virou meio que um hobby. Mas, assim, é um hobby sério. Porque eu sei que tem pessoas que eu ajudo através desses conteúdos. Eu recebo muitos depoimentos, assim, nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, por e-mail. Vários depoimentos, assim, teve um que foi um rapaz ele tinha quase 70 anos. Ele falou, Pedro, aprendi a desenvolver a primeira linha de código vendo um vídeo seu. E aí, como você não se sente motivado, né? Como você não se sente com vontade de continuar? E nessa brincadeira eu já tô com quase 300 vídeos. Já passou de 200 e lá vai. Tenho mais de 3 anos o canal. Falo de... O foco é Microsoft, né? Não é questão de fanboy, mas é que, pô... A gente trabalha com Microsoft o dia inteiro. Eu gosto de Microsoft, tenho que assumir. Eu sou fanboy da Microsoft. Então, peraí. Fanboy, eu não conhecia essa expressão. E então, eu vou dizer que... Outro dia, no episódio do Roberval Silva, eu disse que ele e o João eram as pessoas que estavam no topo da minha lista, né? Obviamente, existem outras, que são as pessoas que mais amam Microsoft. Então, João Pereira, da Mundo 365, Roberval Silva, da Ingram, agora Pedro Paulo Lopes. Fanboy. Fanboy. É que tem... O pessoal fala... Tem a pessoa que é fanboy da Apple. A pessoa tem iPhone, tem MacBook, tem Apple Watch. É tudo da Apple. Eu sou fanboy da Microsoft. Então, meu canal ele é todo focado em Microsoft. Claro, no dia a dia eu trabalho com muitas outras tecnologias que vão muito além de Microsoft, né? O próprio Nime, que você citou na minha apresentação. Muita gente nem conhece Nime, AWS e etc. Só que o que eu gosto de falar, o que eu me sinto à vontade para falar, são de tecnologias Microsoft. E aí, hoje, meu canal, ele tá chegando a 9 mil inscritos e quase 800 mil visualizações. É um número bem expressivo. E eu tenho muito curso gratuito também, que eu crio e disponibilizo lá. E através desse... E aí foi que foi ganhando relevância, as pessoas foram me conhecendo, porque tem muita gente que tem o primeiro contato com determinadas tecnologias da Microsoft pelo meu conteúdo. Isso é muito legal. Isso, pra mim, assim... E aí, eu me sinto... assim, você passa a ter uma responsabilidade. Então, no começo, eu até brinquei, né? A parte de hobby e tal. Mas, hoje em dia, eu tenho muito mais responsabilidade naquilo que eu vou produzir e falar. Porque no começo eu não tinha essa noção, que eu poderia mudar a vida do João, da Maria. Eu não tinha essa noção. Simplesmente eu só queria externar meu conhecimento. Agora eu tenho essa noção de que quem está consumindo o meu conteúdo, às vezes está procurando uma transição de carreira. Às vezes ela vê o meu conteúdo e enxerga, ela fala, esse caminho que eu quero seguir. Eu recebo muitas mensagens nesse aspecto. Então isso traz uma responsabilidade. Então hoje meus conteúdos eles são muito mais maduros do que o começo, processo natural.
muito, assim, o aparato profissional é maior, né? A gente começa a investir nos equipamentos para a qualidade da imagem ficar melhor, a qualidade do áudio ficar melhor e etc. Então, eu tô nessa constante evolução. E daqui a pouco, se Deus quiser, tô nos 10 mil inscritos e aí o céu é o limite, né? A gente continua crescendo. Pedro, qual é o nome do seu canal? O nome do meu canal é meu nome mesmo. É Pedro Paulo. Como as pessoas te acham no YouTube? Digita lá, ó, Pedro Paulo Power BI. Vai aparecer algum conteúdo meu. Pode digitar Pedro Paulo Power BI, Pedro Paulo Power Apps, Pedro Paulo Power Automate. Vai aparecer algum conteúdo meu. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o canal do Pedro. A gente super recomenda que vocês sigam o Pedro no YouTube para a gente bater esses 10 mil, né, 10 Pedro? Mil, vamos bater logo E também, esses 10 mil. e também no LinkedIn, o Pedro coloca sempre vários conteúdos lá. Eu sou uma das primeiras a curtir, eu amo os conteúdos do Pedro, porque são acessíveis, né? Você não precisa ser aquele cara que já está, né, expert. Você pode entrar lá sem saber nada e com certeza você vai aprender alguma coisa. Exatamente. Né? Pedro, a gente está se encaminhando para o final dessa conversa hoje e eu queria perguntar para você qual é o seu momento pausa na programação, a hora que você relaxa, que você recarrega a sua energia. Pô, eu tenho... Meu momento pausa na programação eu tenho um peludinho lá em casa, o Snowzinho, Shih Tzuzinho. Ele é meu amor. Então, assim, meu momento pausa na programação é brincar com ele, encher o saco dele, perturbar. Estar com a minha esposa. Ela sabe, eu sou uma pessoa muito família, então meu círculo de amizade ele é bem fechado. Então, na maioria dos momentos, eu estou com minha família. Seja com minha esposa e meu cachorrinho, seja com os meus pais, com os meus irmãos. Esse é o meu momento pausando a programação. Gosto muito também de ir pro... Quando dá, ir pro estádio, assistir o jogo do meu tricolor. É um momento sublime também, especial, né? E esses Tricolor é o São Paulo? São Paulo, exatamente. Esses são meus momentos pausa na programação. Então, se você encontrar uma pessoa fanática por futebol, torcendo demais ali pelo time e achar que é o Pedro, é o Pedro. É o Pedro, é o Pedro. Pedro, quero te agradecer demais por ter vindo conversar com a gente e te desejar boa sorte em tudo que você está fazendo, porque, assim, se tem uma pessoa boa, essa pessoa é você. Bom, apesar que aqui no Pausa a gente sempre traz pessoas boas, maravilhosas, eu sempre falo isso, meus amigos, por isso que eu abro sempre falando olá, amigos. Mas o Pedro, gente, é diferente. Confere lá o canal dele, vocês vão curtir muito. Muito obrigado pelas palavras. Novamente, eu que agradeço o convite. Para mim, assim, primeira a oportunidade única, eu nunca tinha participado, assim, de eu estar aqui como um entrevistado, contando um pouquinho, podendo compartilhar um pouco da minha história. Espero que inspire algumas pessoas que estão nesse momento. Pô, o que eu faço da vida? Será que eu consigo chegar? Então, espero que essa história ela ajude essas pessoas. Se ajudar eu tô satisfeito. Tem um provérbio judeu, inclusive, que eu gosto muito, e que ele fala que quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Então, é isso. Se eu ajudar uma pessoa, eu já tô mais do que completo, sabe? É isso. Acho que esse é o propósito. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu amei estar nessa conversa. Até a próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau.